Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Cris, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. Primeiramente, eu quero te pedir desculpa pela iluminação. Eu sei, a iluminação não está das melhores, mas eu preciso gravar esse vídeo hoje e, infelizmente, essa é a iluminação que eu tenho. Mas eu vou tentar me organizar para ter uma iluminação melhor. Hoje vamos falar sobre o livro O Passeador de Livros. Esse aqui é um livro assim 5 estrelas, é um livro muito bom, é um livro muito bom, de verdade. Ele, primeiramente, a parte física dele, ele é assim. Ele tem as páginas amareladas. A fonte é uma fonte assim, até que grandinha, eu acho. Deve ser 13, por aí. 14 não, porque 14 é grande. Mas deve ser 13, 12,5, eu acredito. Não sei dizer muito bem, mas a fonte é bem agradável, o tamanho da fonte. Ele tem 224 páginas. E, gente, esse livro aqui é um livro, assim, muito interessante. É um livro, assim, muito fofo. Ele é do autor Carsten Henn. E esse livro aqui, ele tem uma textura muito gostosa. A textura dele, assim, ele é muito boa. E atrás dele tem esse dizer aqui: dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho. Verdade, eu concordo 100%. Nesse livro aqui, vai contar a história de um senhor, de um idoso e de uma menininha de 9 anos. A história deles vão se cruzar. E a história é muito linda. Primeiro, vamos falar sobre o Carl. Carl é o livreiro, que é esse senhor. E ele é um senhor, assim, aqui demonstra muito a característica dele. E eu vou bem aproximar para vocês a parte da capa, que para vocês imaginarem. Ele é descrito exatamente dessa forma. Tá vendo? A cor da roupa dele é verde. Ele é um senhor humilde, ele não tem família, não é casado, não tem filhos, nada. A vida dele é o livro. Ele é uma pessoa que sempre se considerou solitário, mas com os livros ele não se sentia solitário. Ele nunca foi bom de fazer muitos amigos, então os clientes dele eram considerados os amigos dele, assim, por ele, né? Mas não um amigo assim de intimidade. Era a companhia que ele tinha ali, um pouquinho de conversa diária. No trabalho dele, na livraria, era o seguinte: as pessoas ligavam, encomendavam os livros, ele recebia na livraria os livros, né, que chegavam, embrulhava e ia de casa em casa entregando os livros para os seus clientes. O Passeador de Livros é o apelido dele, que quem colocou foi a Sasha. A Sasha, ela é uma menina de 9 anos que ela mora com o pai. Só ela e o pai. E ela olhava pela janela sempre esse senhor andando com os livros e entregando. E o Carl, ele sempre foi metódico, sempre que teve uma rotina. Então ele ia entregando de casa em casa. E os clientes dele, ele colocava apelido. Antes dele receber esse apelido da Sasha, antes dele conhecer a Sasha, ele já tinha apelido para os seus clientes. Era a forma que ele via eles. Então ele entregava para os seus clientes, imaginava como eles seriam, poderiam ser de personalidades, de acordo com os livros que ele já tinha lido, então colocava cada um. Então era muito interessante. Então, adiantando um pouquinho, ele encontra a Sasha. Na verdade, a Sasha encontra com ele, né? Uma dessas rondas que ele tá fazendo, a Sasha aparece e quer acompanhar. Óbvio que ele não quer ser acompanhado por uma menina de 9 anos. Mas ela é bem, no início, assim, meio chatinha, mas eu não diria chatinha, eu diria insistente, esperta, entendeu? E convence ele de ir com ele nas rondas. Então ela vai e, conforme ele vai entregando os livros, ela vai conhecendo os clientes dele. E ela é bem assim pra frente, bem extrovertida, não tem timidez, não tem vergonha, então ela vai e fala e pergunta e tudo mais. Então ele passa a sentir um pouco de vergonha quando ela interage com os clientes dele, porque é uma criança de 9 anos interagindo com adultos, imagina. Então é mais ou menos assim. E aí ela se apresenta para ele como Sasha. E aí ela fala pra ele: ah, você é o passeador de livros. Ele fica: como assim? Ela falou: é um apelido que eu te coloquei.
Aí ele fala, nossa, interessante, eu faço isso com os meus clientes, sabe? Associou, que ele coloca personagem nos clientes dele também. Enfim, aí, nessa que vai indo, a Sasha vai fazendo essas visitas, vai conhecendo os clientes e ela percebe algumas características desses clientes. Ela chega pra ele, pro Carl, e fala, ah, você tá entregando os livros errados, seus clientes precisam de outros livros. Ele falou, não, eu não tô entregando o livro errado, eu tô entregando os livros que meus clientes encomendam, eles compram e aí eu entrego, eles que escolhem. Ela falou, ah, mas eles estão escolhendo errado. Eles têm que escolher, eles têm que ler outros tipos de livros. Por quê? Porque cada um tem uma característica. Vou te explicar. Tem uma cliente que o apelido dela é F. Eu não sei, eu não lembro na verdade qual é o nome dela mesmo. Porque conforme ele fala uma vez, e depois vai se referindo através do personagem. Então eu gravei o personagem. A F é uma mulher, sabe aquele estereótipo de mulher perfeitinha? Ela é bem assim. Ah, sempre foi perfeitinha no colégio, então tem que ter aquele sorriso, de salto, a casa impecável e tudo isso. E sempre foi assim. Só que ela encomendava livros muito tristes, assim, bem dramáticos, com personagens femininas bem dramáticas, assim, e bem tristes. E aí ela não tinha filhos, ela até queria, mas ela não tinha filhos. Ela era casada e o marido dela quase nunca estava em casa. E aí, a menininha, a Sasha, ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. Falou, ah, tá lendo o livro errado, tem que deixar livros que façam ela feliz e tudo mais. E o Carl sabia que tinha alguma coisa errada também, mas ele não sabia dizer o quê. Então, vou contar a história dela toda agora e depois eu vou pulando pros outros personagens, tá bom? Então, uma vez, agora está mais lá pro meio do livro, eles chegam e percebem que ela tá com o rosto machucado, que ela não atendeu a porta quando eles chamaram. Isso por quê? Porque o marido dela batia nela e ela falava que tá tudo bem, que não acontecia nada. Era um bruto, um grosseiro. Ela no início contou, assim, né, um pouco da história, que ela se casou com ele porque ela adorava ler livros e um dia viu que ele estava ele falou que tinha apanhado porque estava lendo o livro, mas ela não perguntou que tipo de livro era. E aí depois no final descobre que era como se defender ou como bater, alguma coisa parecida com isso, eu não lembro do título. E aí as pessoas viram aquele título e brigou com ele, os homens, né? Só que aí ele é agressivo e batia muito nela e ela falava que estava tudo bem. Então, o Carl começou na verdade, a Sasha falou que queria fazer isso, o Carl não deixou, então ela juntou o dinheirinho dela, comprou os livros num sebo e aí foi entregando para os clientes porque achou que fosse, mas aí não falou qual foi o título que ela entregou, porque como foi sebo, ela não conhecia muito bem, ela só achou que fosse deixar eles felizes, então comprou livros mais alegres assim, para eles lerem. E o Carl percebeu que ele realmente tinha que fazer isso com os clientes, dar um livro que eles precisam ler, não o que eles querem. E no caso da F, ele passou a entregar livros para ela, tanto o livro que ela pedia, como os livros que ele achava que ela precisava. Livros de mulheres empoderadas, de mulheres assim fortes, guerreiras. Aí depois deu assim uns livros para ela de mulheres assassinas que matavam seus maridos. Não que ele quisesse que ela matasse, mas para ela perceber, se ela não tivesse tomar uma atitude para sair daquela situação, o final provavelmente seria trágico. Ela provavelmente um dia estaria esgotada e acabaria acontecendo uma tragédia. Ou ela morreria ou ela mataria o marido. Então ele dava alguma coisa assim para poder alertar, para poder incentivar ela. Passando para o próximo cliente, tem uma freira, uma irmã Amarilis, que também é personagem de um livro, que eu também não conheço, mas ele explica, mas eu não gravei muito bem a explicação desse personagem em si. Mas ela é filha de pais cientistas, os dois, pai e mãe, ateus, não acreditam em ciência e religião, só na ciência. E ela desde criança queria ser freira, porque ela teve muita coisa com a fé. Ninguém sabe entender o porquê, mas ela queria. Então ela cresceu, estudou e tudo mais e se tornou freira. Nessa cidade, é uma cidade pequena, bem pequenininha, e aí tem um convento. E a igreja católica falou que queria acabar com aquele convento, ia vender para fazer prédio, fazer alguma coisa. E ela não queria sair de lá, porque era o lugar da casa dela, ela se sentia bem ali, como freira naquele convento. Então o que ela fez? Ela passou a não colocar o pé na rua. Ficou muitos anos naquele convento, trancada, sem sair. E as pessoas sabiam disso e iam lá, entregava comida para ela, entregava vela para ela poder fazer as rezas dela e tudo mais. E ela não saía por nada.
E muitos anos se passou, tá? E ela ficava lá dentro. Então, ela encomendava os livros e as pessoas achavam assim, o que você vai fazer e tudo mais. Só que aí ela encomendava livros de ação, livros de serial killers, de assassinatos, essas coisas. Olha que gosto peculiar. É um gosto que eu gosto também, mas eu não sou freira, enfim. Aí ela gostava desse tipo de livro. E aí o Carl passou a entregar outros livros para ela também, livros de outros gêneros, né, para ela poder, sei lá, clarear a mente e tudo mais, livros de pessoas que queriam sair, de enfrentar medos, essas coisas. Tem uma outra cliente também do Carl, esse eu não vou lembrar o nome, mas é uma senhora que é professora e ela adora encontrar os erros nos livros que ela pega. E ela abre a porta assim, entusiasmada, feliz e tudo mais, mas ela também não sai de casa. Não sai, não coloca o pé na rua. A irmã Amarílias é por conta do convento, porque se ela sair, a igreja pega o convento para destruir e ela fica sem o convento dela. Já essa outra cliente, ela não sai porque um dia estava chovendo, o marido dela foi ver alguma coisa na calçada e aconteceu um acidente que ele morreu. Eu não sei se foi um raio, eu não lembro, né? Gente, eu sei, mas eu não lembro se foi um raio ou se foi uma tragédia de um carro. Alguma coisa aconteceu e ele morreu na calçada de casa. Então ela não coloca o pé na rua por nada, ela fica dentro da casa dela. E como professora, ela adora achar esses erros e brincar, e o Carl sempre tinha uma justificativa para os erros que ela encontrava. O livro que eles indicaram para ela foram livros que realmente tinham erros, só que mais difíceis. Era como se fosse um quebra-cabeça, mas os livros que tinham erros de propósito e mais difícil de encontrar. E ela sempre acertava tudo. Era como se fosse um desafio, um joguinho, coisas assim. E tinha também um leitor. Esse é um apelido, o leitor. Ele é um escritor, só que nunca publicou um livro porque ele tinha vergonha, não se achava bom o suficiente, nunca deixou ninguém ler o livro que ele escreveu. E é leitor por quê? Porque o trabalho dele era ir até uma fábrica e ler o livro para as pessoas que estavam naquela fábrica. Então todo dia ele ia, pegava um livro lá e lia o livro para essas pessoas. Gente, é muito interessante porque Carl e a Sasha armaram pra ele. Tipo, teve uma hora que a Sasha falou sobre ele tinha que ser escritor, que não sei o que, e ele falou que tinha um livro e que nunca ninguém leu, não sei o que, e ela falou, deixa o Carl ler, o passeador de livros, não sei o que. Ele falou, eu vou ter o maior prazer. O Carl leu o livro e disse que foi bom, maravilhoso, do início ao fim, palavras assim, que se tirar uma palavra faz falta, se colocar uma a mais estraga, então tipo, foi perfeito o time dele. E eles armaram, eles dois, o Carl e a Sasha, foram até essa fábrica onde ele lia e conversaram com a gerente, não sei o que, trocaram o livro, pegaram o livro que ele estava lendo, ou que ele iria ler, esconderam e colocou o livro dele lá para ele poder ler. E ele começou a ler e ele ficou tipo meio inseguro e tudo mais, e as pessoas pararam de fazer até o que estava fazendo porque a história era muito interessante, todo mundo gostou muito de saber o que estava acontecendo, que não sei o que, então ele se sentiu mais confiante. Eles ajudaram essa pessoa. Eles vão ajudar a F também e vão ajudar a irmã também. Mas vou falar de outro cliente que vai entrar na história delas duas, eu já vou falar. Que é o Mr. Darcy. O Mr. Darcy eu conheço porque ele é um personagem do livro Orgulho e Preconceito. Eu assisti o filme desse livro, não gostei muito do filme, eu achei, mas é porque também eu não gosto daquela atriz. Eu acho que deve ser aquela atriz que estragou o filme, eu não sei dizer. Mas enfim, o filme achei meio chatinho. Eu tenho um livro aqui em casa e eu vou ler esse livro, depois eu trago pra vocês. Mas Mr. Darcy é um homem rico, muito rico e meio orgulhoso, né? Ele sente, mas não fala, ele tem aquela cara de sério e tudo mais, aquela postura, e as pessoas acham que ele é arrogante e tal, mas é porque ele tem dificuldade de se abrir. E esse ricaço, ele é muito rico, ele não trabalha, ele simplesmente lê os livros e doam os livros para outras pessoas, né? Ele não tem uma biblioteca na casa dele, ele pega os livros, lê e passa pra frente. E aí a Sasha percebe essas coisas e ela passou ele tem também um jardim de flores que ele não fica muito tempo porque ele tem alergia, e ele sempre paga para a pessoa ir trocando, o jardineiro ir trocando as flores conforme passa as estações para não morrerem, né, porque as flores vão morrendo.
E tem uma espreguiçadeira lá, tipo uma namoradeira, algo assim, de jardim, que nunca ninguém sentou, porque ele fala que acha bonita a pessoa de ver uma mulher sentando e lendo livro, não sei o que ele acha incrível, mas ele também nunca se casou. Então, ele passa a receber os livros do Carl e da Sasha de romance. Então ele passa a adorar os livros de romance e os livros ele começa a colocar na estante dele. É o livro da Jane Austen e outros livros assim, sabe, de romance. Então ele adorou e ele mesmo se identificou com o personagem, só que o Carl não falou pra ele que era o apelido dele, do livro, né, o Mr. Darcy. Então, agora que eu contei a história desses personagens, vou dizer como que ele vai salvar a F. A F, a mulher que apanhava. Um dia ele passou lá com a Sasha e viu que o marido dela tava batendo, tava gritando e tal, e tava batendo muito nela. E ele tava batendo na porta e mandaram ele embora. Aí o que eles falaram? Vamos ligar pra polícia porque a gente não vai conseguir ajudar. Aí ligaram pra polícia, a polícia foi lá, verificou. O marido dela falou que não batia nela, que a televisão tava alta, aquela desculpinha de sempre. E perguntou pra ela, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? E ela foi e respondeu que estava tudo bem, que o marido dela é maravilhoso, que não bate, não sei o quê. Os policiais perceberam que o rosto dela estava machucado e ela falou que foi nada, que foi machucou de qualquer coisa, sei lá, inventou uma desculpa lá para dizer que não foi o marido dela. E aí o policial falou, olha, a gente não pode ajudar se a vítima não falar que quer ajuda, que precisa de ajuda. Então vamos embora. Aí o Carl ficou, tipo, muito revoltado, porque, né, como assim vocês não podem fazer nada? E ela continua lá presa e tal. E eles foram, depois que eles foram pra ajudar ela, eles fizeram a entrega no convento da irmã Marilis e contou pra ela a situação. E pela primeira vez, depois de muitos anos, ela resolveu sair do convento pra ajudar essa moça. Aí ela saiu do convento e falou, eles não vão estar me vigiando, eles não vão saber que eu saí, porque tem muitos anos que eu tô aqui. E ela saiu. Nisso que ela saiu, eles foram lá e aí ela foi até a casa da F. Como o Carl e a Sasha não estavam com elas ali presentes naquele momento, o marido dela não viu, então falou pra ela, vai abrir porque é uma freira. Aí ela foi, chegou lá, elas não conversaram, tipo, foi troca de olhares, algum entendimento, de sofrimento, de coisas assim. E aí a F resolveu sair. E saiu com ela, com a roupa do corpo, não pegou nada, não entrou pra falar nada, não pegou nada. Atendeu a porta, aquela identificação, pegou e saiu. E aí a irmã, vamos pro convento. Aí juntou a Sasha e o Carl, que é o passeador, foram pro convento. Só que chegou lá, tava com o cadeado trocado, tava todo mundo preparando um monte de tapumes assim pra poder fazer uma reforma. Ela falou, nossa, como que vocês sabem que eu saí? Aí o cara que tava fazendo isso falou, a igreja pagou o estabelecimento da frente para colocar câmeras e ficar de olho, ficar vigiando. Quando você saísse, a ordem era imediatamente trocar tudo. Aí elas não tinham pra onde ir. Aí ela falou, vamos pro hotel, porque lá seu marido não vai achar que a gente foi pra lá. Aí o Carl falou, tem uma ideia melhor. A ideia do Carl foi levar ela até a casa do milionário lá. Esse milionário que passou a gostar do romance porque o Carl levou pra eles e tudo. Tinha muitos quartos e morava sozinho. Então ele realmente ajudou as duas e ficaram lá na casa dele. E aí a professora também tinha medo de sair de casa, a outra tinha muito medo de sair de casa por conta do marido, não sei o que. E aí ele contou que tinha um dos clientes dele também, não sabia ler. A Sasha deu um livro pra ele e ele ficou, lê pra mim o livro, não sei o que lá. Ela percebeu e ficou meio constrangida. O Carl também percebeu que ele ficou meio constrangido, então, né, pra ajudar. Aí ele falou com essa professora, a professora bolou um plano e foi até a casa desse senhor, desse outro cliente, né. Aí chegou lá e falou assim, olha, eu tenho um plano com um aluno meu, que eu vou ensinar a ler desde o início, ABC, não sei o que lá, preciso da sua ajuda. É um marceneiro ele. Aí o livro que ele ganhava era ler livros de marcenaria. Então ele foi e falou, tá bom, vou ajudar. E aí ela ensinou ele a ler. Ele ficou tudo super feliz. Todas as vezes que o Carl visitava ele depois, ele falava do projeto, tudo mais, que estava acontecendo, não sei o que lá. Ele ficou super feliz em aprender a ler. E ela saiu de casa, ela estava meio que tremendo, meio com medo, meio traumatizada por sair. E aí o Carl e a Sasha do lado dela, dando aquele suporte emocional, sempre ali. Aí agora eu vou contar a história da personagem que me deu muito ódio.
esse personagem me deu muito ódio, me deu muita raiva dessa vaca. Porque eu vou te falar, a livraria onde o Carl trabalhava, o dono dele é o Gustav. E ele é muito amigo assim do Carl, que é o livreiro. Os dois sempre foram muito apaixonados por livros, sempre conversavam muito e tudo mais. Só que o Gustav, que é o dono, ficou adoentado por velhice também e ficou numa clínica de repouso, assim, uma clínica, né, de um hospital, assim, sabe, porque estava tratando as doenças e tudo mais, e ficou lá parado. E o Carl sempre ia visitar ele, sempre levava livros, eles conversavam bastante. E quem passou a tomar conta da livraria foi a filha do Gustav, a Sabine, essa vaca. Ai, vamos lá. Aí, quando ela começou a tomar conta, ela começou a colocar o Carl de escanteio. Ela não gostava dele. Ele viu essa menina crescer, ensinou ela a ler, dava vários livros e tudo mais, e ela não tinha ciúme dele com o pai, porque ela gostava até de livros, mas ela sempre queria ter alguma coisa de criar expectativa no pai dela, ou algo parecido com isso. E aí parecia que ela não era suficiente, acho que na cabeça dela. E a livraria era um amor muito grande dos dois, né? Do Gustav, que era o dono, e do Carl, que trabalhava ali. E tinha os estagiários que faziam ali, os outros funcionários, que o Carl sempre ajudou, sempre indicou livros, sempre foi... Tipo assim, ele era muito querido pela comunidade ali, né? Aí tinha assim que entrava na livraria, tinha um quadro lá com uma reportagem, um recorte de um jornal, de uma revista que fez sobre o Carl e sobre a livraria. A primeira coisa que ela fez foi tirar de lá. Ela tirou tudo que tinha isso. Colocou o Carl num quartinho bem distante, com os livros bem distantes. Ela queria demitir ele, mas eu vou contar isso depois. Aí ela deixou lá, fica lá de escanteio. Não sei o que, sempre dificultou a vida dele pra tudo. Aí ele visitava o Gustav e falou, eu queria até passar pra você, mas é um negócio de família e tudo mais. E a Sabine é jovem, ela vai saber administrar bem, as coisas estão mudando, mas eu sei que ela me prometeu que vai cuidar bem de você, que não sei o que lá. O Carl falou, eu acho que não vai ser bem assim, porque ele não estava falando pra ele as coisas que estavam acontecendo dentro da livraria, né, o fato de verdade, né, tipo dela tratar ele meio mal. Mas aí Gustav piorou a situação de saúde. Aí o hospital ligou pro Carl falando, olha, ele quer ver você, ele piorou de saúde e tudo mais, é bom você vir. O Carl foi correndo pra lá, até preparou flores de papel, passou no lugar pra comprar flores de papel pra ele, porque ele nunca tinha recebido flores de papel, né, assim, porque eles gostavam muito de livros, então tinham recebido livros de vários jeitos, e o papel se transformava em flor, que seria um negócio meio poético, coisa assim. Quando ele chegou no hospital, a Sabine já estava lá. Não deixou ele entrar para ver o Gustav de jeito nenhum. Não deixou ele entrar. Ele falou, nossa, por quê, né? Falou, não, porque é coisa de família, tem que ir lá. Ela queria afastar ele mesmo. Aí afastou. Aí ele foi, pegou um livro lá no hospital e tudo mais, começou a ler e aí viu que o Gustav morreu. Ele ficou muito sentido, chorou muito e tudo mais, ficou chateado mesmo. E aí chegou a parte do enterro. No enterro, a Sabine falou pro Carl que ele não podia ir e que era para ele passar lá só depois que todo mundo tivesse ido embora. Que ele queria algo muito pequeno. O que era diferente, né? Porque o Gustav, o dono da livraria, quando ele era ativo ali na livraria e tudo mais, todo mundo gostava dele, ele tinha amizade com todo mundo falava com ele era uma pessoa muito querida também. Então era muito improvável que as pessoas não quisessem visitar ele ou prestar essa homenagem no cemitério para ele e tudo mais, e que ele também não fosse gostar. Então ela escolheu só mais próximo. Foi ela e eu acho que 2, 3 parentes e só. E aí o Carl foi e ficou de longe. Quando ela saiu, ele foi lá e chegou e conversou com ele, né, que é um amigo dele e tudo mais, um amigo de tanto tempo. Quando ele volta para a livraria, não espera nem o corpo do pai esfriar. Essa vaca da Sabine fala que vai demitir o Carl, que os clientes vão entrar e vão ligar e vão pedir aqui direto, vão vir aqui pegar o livro que chegar, e que o custo de você ir até eles é muito grande, não sei o que. E o Carl falou, não, eu não preciso nem que você me pague, eu vou e faço isso por prazer, porque realmente era a razão da vida dele, era entregar os livros, né? Era uma conexão que ele tinha. E
ela falou que não sei o que lá. Aí nisso que as pessoas da livraria viu que ela tava acontecendo isso, começou a falar, né? Mas ele é isso, ninguém nunca reclamou, todo mundo gostou, elogiou, era até um diferencial da livraria, todo mundo sempre falou, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela falou, ah tá, então tá bom, você vai ficar, mas não se acostume não, porque a hora vai chegar. Ela já sabia que ia demitir ele a qualquer momento, não era aquele momento ali porque o pai dela tinha acabado de morrer, mas e porque todo mundo ali também precisava do Cal, porque era uma ligação com o Gustavo, que todo mundo gostava dos dois. E aí essa vaca falou, ah, então vai esperar e tudo mais. Então tá, aí foi lá, deixou cada vez mais num cantinho, por menos livros, porque as pessoas encomendavam menos. Tinha os clientes fixos, né, que encomendava sempre. Aí entra um outro personagem que eu também odiei. Nossa, me deu uma raiva desse cara, mas que bem que lá no final também ele vai fazer uma coisa boa. Mas enfim, eu até consigo entender ele, eu não consigo entender a vaca da Sabine. Enfim, a Sasha, que é a menininha de 9 anos, ela sempre via o Cal passar pela janela e foi encontrar com ele para conhecer os clientes. Isso eu já falei, correto? Enfim, só que ela não falou que ela não pedia pro pai dela. O pai dela sempre trabalhou muito, porque era só os dois, então ela não pedia para sair. Ela saía meio que escondida, porque, tipo assim, saía quando ele ia embora, né, trabalhar, ela ia pra escola, depois ia com o Cal, depois voltava pra casa, o pai dela chegava e tava tudo bem. Acontece que no dia do charuto, lá do leitor, que foi entregar o livro pra ele poder ler, ela quis muito ver. Então ela faltou uma aula de educação física. Aí ela faltou uma aula, a professora ligou pra ele e falou que faltou aula. Aí foi conversar com ele e tudo mais, falou que ela estava saindo com o senhor, passeando por aí, entregando os livros. E aí ele ficou possesso, ele ficou muito puto. E aí foi lá na livraria, fez mó barraco, o Cal não estava, fez mó barraco com a Sabine, não sei o que, sei que lá, sei que lá. E aí, quando o Cal entrou, ela falou, ah, você tá demitido, não vou explicar, não tem que me explicar, que não sei o que, não sei o que lá, e você tá fora da livraria. O Cal ficou arrasado, mas sabia que o momento ia chegar, porque ela não queria, mas ele lá já faz tempo. Aí, só que ele não contou para os clientes dele que tinha saído da livraria. Então os clientes achavam que ele estava na livraria. Então continuavam ligando lá para encomendar os livros chegavam. A Sabine não sabia que estava sendo entregue para o livreiro. Mas um dos estagiários pegava os livros, entregava para ele embrulhava, fazia tudo o que ele sempre fazia muito bem. E ele mesmo entregava os livros para os clientes. Além dos livros que os clientes encomendavam, porque ele não recebia um centavo, porque os clientes depositavam na conta da livraria, então a livraria ganhava esse dinheiro. Ele não recebia salário nem mais nada, porque tinha sido demitido. Então ele só pegava o livro que chegava lá, embrulhava, entregava para os clientes. E tinha um livro a mais, lembra que eu falei que ele deu o livro que os clientes encomendavam, mais o livro que precisava? Então, ele foi vendendo pouco a pouco os livros que ele tinha em casa. Foi vendendo. Só que os livros antigos são mais baratos, tipo o sebo, você encontra mais barato. E os livros novos, os lançamentos, onde estão os livros mais recentes, são mais caros. Então ele vendia, vamos supor, 3, 4 livros dele para comprar 1 ou 2 livros novos, entende? Então ele foi ficando sem os livros dele. Mas sempre falando para os clientes. Todo mundo percebia que tinha alguma coisa errada, que estava com o humor assim mais para baixo e tal, mas ele não falava para ninguém. Tá bom. Aí a Sasha passou a não ir mais passear com ele durante esse período. E ele achou muito estranho, porque ela sempre ia. Então ele passou a perguntar para os clientes, você viu a Sasha? Você viu a Sasha? Você viu a Sasha? E todo mundo falando que não. Eu confesso para vocês que nesse momento eu achei que tivesse acontecendo alguma coisa muito séria com ela. Eu fiquei com o coração meio apertado. Falei, nossa, essa menina sofreu um acidente, alguma coisa assim, sei lá. Porque, sei lá, né? Podia acontecer. Porque até então, o pai dela que fez aquele escarcel todo na livraria não falou que era o pai dela. Então, nesse momento do livro, ninguém não estava sabendo que era o pai. Aí, ele falou assim, não, eu tenho que procurar que eu tô sentindo falta. Aí ele foi em vários colégios ali daquela cidadezinha, um por um, perguntando pelo Sasha. E ninguém sabia da Sasha. Aí até que ele foi no último colégio. E ele falou, ai, não sei o que, eu quero saber da Sasha, não sei o que da Sasha. E ele viu a menininha lá, que é exatamente como essa, de amarelinho e tudo mais. Ele falou, ai, você, não sei o que, ela deu um abraço nele, conversou com ele pela grade lá do portão e tudo mais. Aí ela falou que, aconteceu umas coisas que não pôde ir, não sei o que lá.
Ele falou assim, mas você vai comigo hoje à tarde? Ela falou, hoje à tarde eu vou, pode deixar que eu vou. Aí tudo bem. Aí a diretora falou com o pai da Sasha que ela tava falando com esse senhor de novo no portão. Mas aí a Sasha foi, visitou, foi com ele, né, tudo mais. E ela não falou que tava de castigo e que o pai dela tinha feito isso. Mas aí tudo bem, ela foi. Aí depois que ela chegou em casa, o pai dela tava lá, deu uma bronca nela, rasgou os livros dela todo e jogou pela janela, não sei o que. Foi um absurdo, eu achei isso muito grosseiro. E aí vem a parte que eu odiei esse cara. O Carl estava passeando e viu que a Sasha não chegou naquele dia. Ele falou, bom, ela veio ontem, hoje não, aconteceu alguma coisa e depois eu vou encontrar com ela. E ele passou a analisar as coisas que estavam acontecendo, porque ele sempre foi um cara que fazia as coisas sempre metódico, sempre certinho ali, sempre na rotina. Quando ela apareceu, as coisas começaram a mudar, começaram a vir novos pensamentos, coisas mais modernas, assim, sabe? E aí ele falou, bom, mudou a vida de muita gente. A moça saiu da casa onde era espancada pelo marido, a moça do convento saiu, o moço aprendeu a ler, a professora saiu de casa para ensinar, o moço lá, o Mr. Darcy lá, o milionário, tá com 2 pessoas lá, provavelmente pode ter um romance, não sei, né? Eu achei que sim. Enfim, melhorou a vida. E tinha um beco que ele nunca passava, nunca, porque dava medo a ele. Desde sempre, ele conhecia a cidade inteira e dava medo a ele. Aí ele falou, hoje eu vou passar, vou enfrentar meus medos. E ele passou. Quando ele passou, saiu da sombra, um homem alto, forte, musculoso, começou a gritar com ele, berrar com ele. E o Carl não estava entendendo. Falou, isso aqui da minha filha, como assim? Sasha. Sasha é o apelido dela, não é o nome dela verdadeiro. Mas enfim, eu vou chamar ela de Sasha. E aí ele falou que não era pra estar com ela, que não sei o quê, porque quem tinha que passar tempo com ela era ele, que era o pai, não um senhor, um velho, não sei o quê. E começou a bater no velho. Tipo assim, ele não falou bater, deu empurrões nele. Ele chegou a ele tropeçar e esses empurrões fez o Carl parar no hospital com um braço quebrado, uma perna quebrada e estava inconsciente. Então ele foi pro hospital, com a cabeça machucada, braço e perna quebrado, foi parar no hospital. Aí quando ele chegou no hospital, depois de tudo, os atendimentos e tudo mais, ele abriu os olhos e tudo e falou, como é que eu vim parar aqui? Falou, agora vem uma parte fofa. Tem um gatinho que parecia um cachorrinho, que sempre acompanhava ele nas rondas também. E parecia um cachorrinho por quê? Porque o miado dele era diferente, era meio tipo um miado meio latido, o pessoal falava. E a enfermeira falou pra ele isso, que uma vizinha ouviu um cachorro latir desesperadamente, aí quando chegou lá viu o Carl, ligou pra ambulância pra chamar, só que não achou nenhum cachorro e sim um gato. Então ele sabia que o gato era aquele amigo dele que sempre acompanhou, então fez esse barulho para poder ajudar ele. Aí falou, alguém vai aparecer aqui, ou a Sasha, um dos meus clientes, para me visitar. E aí ele falou assim, já avisaram na livraria? Aí a enfermeira falou, não, a gente avisou sim na livraria. A parte que me dá ódio dessa Sabine, a vaca. Todos os clientes perceberam, tem alguns dias que o Carl não aparece, ligaram para a livraria, como sempre. Ela falou que tinha sido demitido, não passou o endereço, não passou nada, não falou que ele tinha sofrido um acidente, que ele estava no hospital. E ela sabia, porque o hospital ligou para ela para avisar, ela não falou nada disso, então os clientes não sabiam onde procurar, então não foram visitar ele no hospital. E ele se sentia assim, nossa, eu não sou ninguém, só eu considerava, meus clientes realmente me esquecem, não sei o que. Ele ficou bem deprê, sabe, porque era a razão de viver dele. E aí ele foi pra casa, ele foi, depois que recebeu o alta, depois de alguns dias que ninguém realmente apareceu lá, ele foi pra casa dele. A casa dele estava vazia, sem nenhum livro, porque ele tinha vendido todos. A casa dele estava vazia, sem vida, e ele não tinha família, então era ele sozinho, velho, sem nada. Ele ficou em depressão, então ele estava só esperando morrer. Ele estava sem dinheiro para comprar comida, então ele tinha pouca coisa de comida, estava comendo cada vez menos, então estava emagrecendo. E ele fala que só comia o suficiente, deitava na cama e esperava a morte chegar. E cada vez mais o cinto da calça apertava, porque estava muito magro. E aí, a Sasha, depois que essa briga do pai dela, ela ficava na janela esperando o Carl passar e ele nunca mais passou.
E aí ela ficou, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa errada, alguma coisa errada. Os livros que o pai dela jogou pela janela, ela catou, foi lá escondido, catou tudo, colocou tudo debaixo da cama dela escondido. E aí ela achou que tinha uma coisa errada. Aí um dia ela sonha que aconteceu que o Carl estava lendo os livros e as palavras iam sumindo até um determinado momento que ele mesmo sumia. Então ela ficou super preocupada, falou, não, eu tenho que achar ele. Aí ela foi até a livraria onde ele trabalhava e conseguiu com o estagiário o endereço do apartamento dele. Aí ele foi, ela foi até o apartamento sozinha e bateu e ninguém atendeu. E ele ouviu as batidas, só que ele saiu de lá e foi pra dentro do banheiro dele se trancar lá pra batida sumir. Então ela não conseguiu que ele abrisse a porta pra ela. Aí ela chegou em casa, o pai dela já tinha chegado mais cedo e tava com todos os livros dela assim em cima da mesa, sabe? O livro que ele jogou pela janela, ela pegou e colocou em cima da mesa. E aí ela falou, agora eu vou levar uma bronca. E ele falou, não vou levar bronca. Porque quando o Carl, ele tava batendo no Carl, o Carl falou pra ele ler um livro. Ele entregou um livro pra ele. E esse livro, o Carl ia entregar pra Sasha entregar pro menino que implicava com ela no colégio. Aí ele foi, pegou o livro, entregou pro pai dela, que era tipo um valentão, não sei o que lá. E aí depois ele passou a ler esse livro e aí ele teve esse dia de conversa com ela. Falou, não, você é um espírito livre, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou que brigou com o Carl, sei que. Aí ela falou, você é muito chato, não sei o que. E aí ela ficou dentro do quarto. Depois que ele pediu desculpa pra ela, ela foi e falou pra ele, eu fui até a casa dele, bati lá e ninguém atendeu, não sei o que. Aí o pai dela falou, então vamos lá de novo, porque ela contou pra ele o sonho. E aí quando eles foram de novo no apartamento do Carl, bateram, esmurraram muito a porta, porque o pai dela é mais forte, né? Esmurraram muito. Os vizinhos estavam começando a reclamar. Aí o Carl saiu de dentro do banheiro, porque tava meio que trancado lá pra não ouvir, e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, a Sasha entrou e abraçou ele. Ele falou, você tá bem, tem que ir lá. Ele ficou meio que felizinho. Mas aí depois que ele viu o pai da Sasha, ele ficou com medo, ele se assustou bastante, porque ele tinha batido nele e mandou todo mundo embora. Vai embora. Aí os dois foram embora, ele bateu a porta na cara deles. Acontece que, assim, ela percebeu, né, que tava com o braço, com a perna assim, não sei o que lá. E o pai dela falou que tinha brigado, não sei o que. Ela falou, então, né, por culpa dele, que ele ficou desse jeito. Só que aí a Sasha teve um plano. Ela foi e falou com todos os clientes do Carl que nenhum deles sabia o que tinha acontecido, né, que ele tava lá, tava preso, tava sem livro, não sei o que lá. Então ela armou um belo de um plano pra tirar ele de lá. Então ela foi lá mais uma segunda vez, uma terceira no caso, né? Só que dessa vez ele abriu a porta pra ela e ela conversou, não sei o que. O pai dela pediu desculpa pra ele, sim. Pediu desculpa por tudo que ele tinha feito, não sei o que, explicou. E aí entregaram pra ele um andador, pra ele poder andar pela rua, e convenceram ele a sair de casa. E aí ele falou, mas eu não tenho mais, assim, o que fazer, tô sem trabalho, tô sem dinheiro, o que eu vou fazer? Eu sou uma pessoa inútil na cabeça dele. E aí, esse andador tinha um cestinho de livro, e aí levaram ele até o sebo. O sebo era de um homem que ele entendia muito sobre administração, sobre organização e tudo mais, só que ele não tinha o tato que o Carl tem de indicar livros, de falar. Quem fazia essas coisas era a esposa do dono do sebo, só que como ela morreu há alguns anos, ele ficou parado. Aí o Carl falou assim, bom, não tem o que fazer aqui, porque a graça de um sebo é justamente as pessoas irem até o sebo e ficar perdida entre todos os livros, procurando, buscando, caçando alguma coisa que interesse a elas, né? Pra ver se acha algum tesouro ali. Essa é a graça do sebo. Só que aí ele falou, não, a gente tem um plano. E aí todos os clientes estavam ali. Aí o Mr. Darcy, que era o ricaço, falou pra ele o seguinte, o nosso plano é assim, você vai entregar os livros para as pessoas que não têm condição financeira de comprar. E eu vou bancar, eu vou pagar esses livros. Aí perguntou, e como que seria? Aí a F fala, eles vêm até a livraria, até o sebo, fazem um cadastro, né, dos livros que eles querem, cadastro de que não consegue comprar e tudo mais. A gente acha os livros pra ele, o Mr. Darcy ali, que é seu nome, paga e você entrega.
Aí ele falou, ah, legal. Aí a irmã Maria falou assim, nossa, eu vou fazer vários comunicados para distribuir por aí, vários panfletos para distribuir, para todo mundo ficar sabendo disso e a gente ter clientes, né? Seria um diferencial. E aí o Rush, né, falou também que para ele seria muito bom, porque ele não ia sair, né, que ele não tinha como sair e deixar a livraria só, né, o sebo sozinho. Então ele ficava cuidando da administração, como sempre fez, e ele faria esse serviço. Aí ele falou, ah, tá bom, então eu vou aceitar. E aí todo mundo tava indo com ele bem devagarzinho no andador dele, e ele passou de frente para aquele beco onde ele apanhou. E ele meio que estremeceu e ficou com medo. E aí o pai da Sasha colocou a mão assim no ombro dele, tipo apoiando, tipo, não, vai dar tudo certo dessa vez, tudo bem, não sei o quê. E aí ele viu assim pros outros clientes, todos os clientes dele estavam ali, tipo, colocando a mão assim em cima do ombro, tipo fazendo uma corrente, sabe, assim, bem bonito. Aí ele respirou fundo e falou, não, eu vou enfrentar esse medo e eu vou. E passou pelo beco. E assim, a Sasha, ela falou que todo mundo ali ia se revezar para todo dia ir pelo menos uma pessoa com ele entregar esses livros, né? Porque é uma pessoa idosa, já tá bem machucada, então ia fazer esse trabalho com ele ali de entregar os livros. Cada dia uma pessoa diferente junto com ele. E aí ele conversando com a Sasha, né? Ele fala que vai escrever um livro agora e vai colocar todos os clientes dele como personagem, inclusive a Sasha. E todos eles vão ser meio que protagonistas desse mesmo livro. E, gente, ai, é um livro muito lindo. Termina assim, é um livro muito lindo, muito lindo, muito lindo. Teve várias vezes aqui que eu quis marcar, só que eu não sou uma pessoa que marca livros. E aí, ó, eu coloquei um post-it, um post-it assim, ó. Vendo? Eu coloquei uns post-its nas frases assim onde eu acho que são marcantes, né? Tem umas aqui, tem uma outra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem outra aqui assim. Então tem vários aqui. Se eu pudesse eu ia grifar isso aqui inteiro, assim, sabe? De post-it, mas eu coloquei só as mais importantes mesmo pra mim. Então, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro aqui. 5 estrelas, com certeza, com certeza, com certeza. Vocês vão amar, amar esse livro. É um livro leve, é um livro muito gostoso, sabe? De ler. Não dá vontade nenhuma de parar em nenhum momento. Mas eu tive que parar porque, né, a vida. Não tem como ficar só lendo o livro. Mas é um livro bem gostoso de ler. No início eu até achei que essa menina fosse imaginação dele, mas não é. Aí depois eu fiquei meio triste porque achei que ela tivesse morrido, ou sei lá, e não aconteceu. Depois eu achei que ele tivesse morrido também e não aconteceu. E teve um final feliz. Eu acho isso muito bonito. E cada história que ele passa aqui, você vai conseguindo identificar alguma coisa, assim, sabe? Com a própria vida. Pelo menos eu consegui identificar muita coisa comigo mesmo. Cada cliente tem uma mania, tem cliente que não gosta de capa verde, tem cliente que não gosta, que só gosta de capa vermelha, tem cliente que sabe que o livro é bom quando tem não sei o que, sabe? Um detalhezinho ou outro ali específico. E eu realmente sou meio assim. Tenho certos preconceitos com livros. Eu, por exemplo, não gosto de livro que tem pessoa na capa, pessoa, ser humano na capa, não gosto. Ou quando tem pessoas, tipo personagem mesmo, assim, cara de pessoa, eu não gosto. Esse aqui tem 2 pessoinhas aqui, mas eu achei todo o design dele bem fofinho. Então esse aqui eu gostei bastante. Tem um outro livro também que eu li, que é Eu Não Confio em Ninguém, tem a capa da mulher, assim, mas tá bem discreta também. Eu gosto, mas na maioria das vezes, quando eu vejo que tem pessoa na capa, eu já não compro. Eu não sei, gente, é um preconceito meu, talvez, tá? Me perdoem aí. Não, perdoem não, porque é um gosto meu, que eu vou ler o livro, né? Sei que sei. Enfim, cada um tem uma mania. E um dos clientes que ele deixou de entregar, que ele, tipo, tirou da lista dele, era justamente um cliente que assim que chegava o livro, ele abria, e sabe essa dificuldadezinha assim do livro abrir de vez? A pessoa pegava e crack com o livro inteiro, sabe? Pra ele poder abrir pra facilitar a leitura, pra ele não ficar assim, sabe? E ele falou, quando viu isso acontecer com o livro, ele não vou entregar mais pra esse cliente, ele não vai ser mais meu cliente. Tipo, tá maltratando o livro. Eu também sou meio assim. Embora eu marque com post-it, tem pessoas que grifam, né, com marcador de texto, que marca com caneta, que rabisca o livro. Eu sou meio contra isso. Eu não curto
muito. Tudo bem que facilita, né, na hora que você for pegar seu livro e for ver, mas se um dia você pensar em doar, a mesma frase que você achou interessante pode não ser a frase que eu vou achar interessante, por exemplo, ou uma outra pessoa vai achar interessante, ou a outra pessoa acha uma frase acima, uma frase abaixo, se ela for marcar, vai ficar o livro todo grifado. Eu acho isso, sei lá, eu não gosto, eu acho meio chato. Enfim, mas cada um com o seu livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, fiz com muito carinho pra vocês, mesmo que a iluminação esteja um pouquinho ruim. E leiam esse livro, que vocês vão gostar. É uma leitura leve, uma leitura muito gostosa. E só leiam, gente, leiam. Porque com esse spoiler que eu dei pra vocês, eu espero ter despertado ainda mais a curiosidade de vocês. Porque os detalhes que eu não falei, que são as palavras usadas, os diálogos aqui entre um senhor e uma menininha, entre os clientes, cada personagem que ele coloca nos clientes dele, vocês vão ter que descobrir. E é muito, muito, muito legal, vocês não vão se arrepender. Se você já leu esse livro, você me fale aí nos comentários. Se você vai ler esse livro, me conta também nos comentários. Se você não vai ler o livro, me conta também nos comentários por que você não tem interesse de ler esse livro. E tá tudo bem, gente, cada livro é para uma pessoa. Eu não achei muitas resenhas desse livro aqui na internet, eu pesquisei antes de comprar ele, porque às vezes tem livro de capa bonita que é uma merda, né? Vamos ser sinceros. E eu não achei, e aí eu falei, vou comprar porque eu tô curiosa, porque a capa é bonita. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e por hoje é só.